Olá, seja bem-vindo ao Clube do Livro com Pastor Alex. Pastora Adriana. Estamos em mais uma edição aqui. Hoje vamos ler a carta de número 30, caminhando aí. Essa é a penúltima carta, né? Penúltima carta. A gente falou ontem que hoje era a última, eu vacilei, não sei de onde saiu aquele ideia. Bom, gente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Você que está aqui no grupo do WhatsApp, muito obrigada por continuar compartilhando. Estamos na reta final e a gente está ainda com mais expectativa de te ouvir, né? Então, Exatamente. fale não, né? Mas escreva. Você que está aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative lá o sininho das notificações e deixa aqui o seu like. Bom, estamos muito felizes de estar aqui. Você que está aqui também pode compartilha lá nos comentários. À medida do possível, a gente vai respondendo cada comentário ali. Vai ser uma troca muito especial. Verdade, uma troca excepcional, porque na verdade o Clube do Livro não é só a literatura que é o fundamento é a palavra, e por isso era um grupo de literatura cristã, porque em cima da palavra os autores escrevem materiais que nos auxiliam a aperfeiçoar e melhorar a nossa conduta como filhos e filhas amadas de Deus nessa terra e nos aproximam do Senhor. Então, quando você comenta algo a respeito daquilo que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos falando, você está ajudando a ampliar os horizontes dos outros leitores e dos outros membros do clube, porque a edificação mútua ela é muito importante no reino de Deus. Aquilo que a Adriana viveu impacta a minha vida, aquilo que eu vivi impacta a vida da Adriana, impacta a vida dos nossos filhos. E aquilo que os nossos filhos vivem também impacta a nossa vida. Então, quando nós somamos aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração, nós estamos gerando uma comunidade de fé poderosa nessa terra. Amém? Então, os seus comentários são a forma, o seu comentário é a forma como nós queremos avançar e crescer como Clube do Livro Cristão. Amém? Amém. Hoje é a carta de número 30. Sim, agora é a penúltima carta. E como eu falei para você, existe um apêndice nesse livro, que seria o livro 2. Olha só que interessante, eu descobri isso ontem, segunda-feira eu descobri isso, que tinha esse final. Como eu não vi o livro até o final, porque eu estou lendo junto com você, e eu já estou ansioso, porque é um outro livro. É o prefácio do 2. É o prefácio do 2. E é muito interessante, mas enfim, a gente vai deixar para falar isso na sua devida hora. Hoje é a carta de número 30. E eu não sei como é que você recebeu a carta de ontem, a carta 29, sobre medo, o ódio, o antagonismo entre o medo e a coragem, a vergonha, a culpa, a ansiedade em relação às decisões a serem tomadas. Então, essa carta falou muito sobre a questão de como nós reagimos àquilo que o diabo coloca à nossa frente. No título original, essas são as duas últimas cartas. Então, nós estamos encerrando essa narrativa antagônica, epistolar que o C.S. Lewis nos propõe. E eu tenho certeza que muito do mundo espiritual foi descortinado para nós. Então, eu quero abençoar você aonde você estiver, o que você estiver fazendo. Que a bênção do Senhor te acompanhe, te alcance e que se manifeste sobre a tua vida. Que os nossos olhos se abram para tudo aquilo que Deus quer mostrar a respeito das ações do diabo para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que nós estamos colocando bases bíblicas para todas as cartas, e essas bases bíblicas são muito importantes para que você se fundamente não pela literatura em si, mas pela palavra de Deus. Então essas bases bíblicas estão sempre na descrição do vídeo aqui no YouTube, e se você está por áudio no WhatsApp, você tem uma mensagem aqui com essas referências bíblicas em nome de Jesus. Quer anotar ou quer ler? Anoto da última vez. A sua voz é tão maravilhosa. Carta de número 30, meu querido vermelindo. Às vezes me pergunto se você acha que está aí para a sua própria diversão. Fiquei sabendo, não a partir do seu relato lamentavelmente precário, mas pela polícia infernal, que o comportamento do seu paciente durante o primeiro ataque foi o pior possível. Ele ficou muito apavorado, achando que não passa de um grande covarde e, por isso, não sente orgulho algum, mas ele fez tudo o que o dever demandava e talvez um pouco mais. Contra este desastre, tudo o que você conseguiu produzir a seu favor foi um ataque de mau humor contra um cachorro que o fez tropeçar.
O excesso de cigarros momentaneamente e o esquecimento de uma oração. De nada adianta lamentar-se comigo por causa das suas dificuldades. Se estiver apelando para a idade ou para a ideia da justiça que vem do inimigo e está a sugerir que suas oportunidades e intenções devem ser levadas em conta, vai ser difícil evitar a acusação de heresia contra você. É interessante, porque se você ler da perspectiva antagônica, a heresia contra o diabo, tá? Em todo caso, você logo descobrirá que a justiça do inferno é puramente realista e preocupa-se tão somente com os resultados. Traga-nos comida ou você mesmo virará nossa comida. Às vezes ele fala algumas coisas tão pesadas de uma forma tão poética que a gente deixa passar. Mas ele está falando aqui que o alimento somos nós. O diabo quer nos devorar. Nós somos o alimento, o combustível do inferno. E nós precisamos nos atentar para não alimentar o mundo das trevas. O único trecho construtivo em sua carta é aquele em que você diz que continua esperando bons resultados do cansaço do seu paciente. Agora, outro ponto aqui também. O único trecho construtivo da sua carta é aquele em que você diz que continua esperando bons resultados do cansaço do seu paciente. Esse livro ele é tão bem escrito, ao meu ver, que ele dá para você a margem de pensar como seria, ou como é, ou como são as cartas do Vermelhinho para o Mal Danado. Daria outro livro. E também, você já parou para pensar as cartas dos anjos ao Senhor? Como seria uma troca de mensagens? Então, ele abre margens para pensarmos muito a respeito da comunicação celestial, da comunicação do mundo espiritual. Lembrando que a nossa guerra a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Ou seja, existe uma guerra. Daniel fala sobre isso, né? Que o príncipe da Pérsia, né, tentou segurar a oração por 21 dias. Ou seja, houve uma guerra no mundo espiritual. Existe uma realidade espiritual que esse livro nos traz e que a gente não pode negligenciar. Você tá tudo bem? Tá. Isso é excelente, continuando. Isso é excelente, mas não caia do inferno de mão beijada. Eu acho que é isso aqui, né? Desculpa. O único trecho construtivo em sua carta é aquele em que você diz que continua esperando bons resultados do cansaço do seu paciente. Isso é excelente, mas não caia do inferno de mão beijada. O cansaço pode vir a produzir bondade extrema e uma mente silenciosa, e até mesmo algo parecido com uma visão. Se você já viu pessoas que foram levadas à raiva, à malícia e à impaciência a partir disso, é porque esses homens tiveram tentadores eficientes. O fato paradoxal é que o cansaço moderado é um solo mais fértil para a irritabilidade do que a exaustão absoluta. Isso depende, em parte, de causas físicas e em parte de algo mais. Não é que o simples cansaço em si produza raiva, mas sim as demandas inesperadas de uma pessoa que já está cansada. Grifa essa parte aqui. Isso aqui a gente vê muito no atendimento pastoral nos nossos dias de hoje, viu? A pessoa ela já está tão cansada que qualquer acréscimo a uma rotina já estafada gera nela uma raiva. Gera nela uma crise de ansiedade, uma preocupação excessiva. E a gente se policia muito como casal em relação a isso, né? Porque essa é uma verdade do inferno para as nossas vidas. Seja o que for que os homens esperem da vida, eles logo vão achando que têm direito a isso. O sentimento de frustração pode, à custa de bem pouca habilidade de nossa parte, ser distorcido para um senso de injúria. Depois que os homens tenham cedido ao irremediável, depois que tenham perdido a esperança de alívio e parado de pensar no que pode acontecer na próxima meia hora, é que os perigos da fadiga humilde e gentil começam a se fazer sentir. Sendo assim, para se obter os melhores resultados do cansaço do seu paciente, você tem que alimentá-lo com falsas esperanças.
Coloque na cabeça dele razões plausíveis para crer que o ataque aéreo não ocorrerá de novo. E aqui a gente pode dizer que o ataque aéreo é o símbolo para todo ataque do inferno contra a nossa vida. Seja uma doença inesperada, seja uma notícia de demissão, seja uma notícia médica de um diagnóstico, seja a perda de alguém que você amava, seja as dificuldades no seu trabalho, no seu ministério. Continuando. Faça com que ele continue se confortando com o pensamento sobre o quanto vai curtir sua cama na noite seguinte. Isso aqui é muito real, né? Muito. Aplica-se em tudo, né? A gente nunca vai esperar o pior, vai sempre Não, mas eu digo desejar. assim... mas assim, que nem eu, às vezes assim, né? Você tá num final de semana de tantas responsabilidades, tantas agendas, ou numa semana de tantas agendas, e você pensa assim, não, mas na segunda-feira é folga. Gente, Quem nunca? Quem nunca, né? Quem não tá pensando aí agora? Exagere o cansaço, fazendo-o pensar que ele logo vai passar, pois os homens usualmente sentem que uma tensão se torna insuportável no momento exato em que não está acabando ou quando pensam que esteja acabando. Nisso, como no problema da covardia, a coisa a ser evitada é o compromisso total. Seja o que for que ele diga, faça com que tome a decisão íntima de não aguentar. Seja o que for que venha sobre ele, mas de aguentar por um período de tempo razoável. E faça com que esse período razoável seja mais curto do que a provação provavelmente vai durar. Não precisa ser muito mais curto. Nos ataques contra a paciência, a castidade, a fortaleza, o divertido é fazer o homem desistir precisamente quando o fim de sua agonia estiver quase à vista. Ah, se ao menos ele soubesse. Quem nunca ouviu falar que quando a coisa aperta é porque tá perto de acabar? Que as dores de parto se intensificam quando a criança vai nascer. E esse é um outro equívoco, porque a gente falava assim, quanto maior a dor, maior a vitória. Mentira. Não é maior, quanto mas maior perto, a dor, mais perto está do nascimento. É só isso. É bom! Eu não sei se ele estaria disposto a se encontrar com a garota nessas condições de tensão ou se não. Se ele o fizer, tire a maior vantagem do fato de que, até certo ponto, o cansaço faz com que as mulheres falem mais e os homens menos. A partir daí, é possível despertar uma grande quantidade de ressentimentos secretos, mesmo entre amantes. Aqui ele está explorando a diferença de homens e mulheres na sua perspectiva para gerar conflito. Provavelmente essas cenas que seu paciente está testemunhando agora não representarão material suficiente para um ataque intelectual à fé que ele possui. Visto que você vem de um histórico de fracassos anteriores, isso está fora de sua alçada. Mas você ainda pode tentar outro tipo de ataque às emoções. Ele consiste em fazê-lo sentir, quando avistar pela primeira vez restos de seres humanos grudados na parede, que é assim que o mundo realmente é. E que toda a religião não passou de uma fantasia. E aqui ele está apelando para a questão espiritual de que a dor ela é inexplicável. Aqui ele está apelando para aquela pergunta, se Deus existe, por que coisas ruins acontecem? Por que a gente passa por isso, né? Exatamente. E isso é um dos ataques mais cruéis que a nossa mente pode viver. Que o diabo usa, né? Que o diabo usa. Por quê? Porque você nunca vai pensar nisso até perder alguém que você ama. Você nunca vai pensar nisso até ver uma tragédia ao seu lado ou que envolve a sua vida. Dificilmente. Você vai notar. Você vai notar que nós os inebriamos completamente quanto ao sentido da palavra real. Com isso, eles podem contar uns aos outros acerca de alguma grande experiência espiritual que, na realidade, o que aconteceu foi que você ouviu um trecho de uma música num ambiente todo iluminado. Real, aqui significa os fatos puramente físicos separados dos outros elementos da experiência que realmente tiveram. Por outro lado, eles também dirão, é fácil discutir aquele mergulho de uma plataforma alta enquanto você está sentado aqui na cadeira de descanso. Mas espere só até chegar ali e ver como é de verdade. Entendeu o que ele quis dizer? Fique aí. Enquanto não é com você, não é real. Mas quando for, você vai entender o que eu estou falando.
Aqui a palavra real está sendo usada no sentido oposto para significar não os fatos físicos, que eles já conhecem enquanto discutem o assunto sentados na poltrona, mas o efeito emocional que aqueles fatos vão ter sobre a consciência humana. Cara, isso é muito cruel. Você entendeu? Pode falar. Isso é muito cruel. Não sei se vocês entenderam. O tamanho... A crueldade disso. Uma coisa é você falar daquilo que você acha que é. Outra coisa é você estar num ambiente de guerra e ver pedaços humanos colados na parede ou no chão onde você está pisando. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Uma coisa é você servir e manter-se fiel e entender a misericórdia e favor de Deus num dia a dia comum. Outra coisa é você escolher crer, né? Escolher, decidir-se por Cristo, por crer na misericórdia, por acreditar na palavra, no céu, na compaixão, diante de um cenário tão terrível. Isso é muito cruel. É cruel. Quantos não conseguem passar por isso? Sim. Ou quantos conseguem passar por isso? Nossa, É por isso que ele está falando com ar de zombaria aqui. Sim. E é interessante ele pensar, é marcante isso, porque quem já sofreu dores e traumas sabe do que a gente está falando, e é difícil alguém que não tenha passado por nenhum tipo de trauma ao longo da sua vida, mas ele fala que não é necessariamente o sentido em si, mas aquilo que ele provoca na nossa concepção de construção de mundo, de ideias, de pensamentos, né? Qualquer uma das aplicações dessa palavra pode ser defendida, mas nosso negócio é manter as duas valendo ao mesmo tempo, de modo que o valor emocional da palavra real possa ser colocado ora de um dos lados da conta, ora do outro, conforme nos seja mais conveniente. A regra geral que agora estabelecemos entre eles é que, em todas as experiências que podem torná-los mais felizes ou melhores, apenas os fatos físicos são reais, enquanto os elementos espirituais são subjetivos. Em todas as experiências que possam desencorajá-los ou corrompê-los, os elementos espirituais são a realidade central, e ignorá-los é ser um escapista. Assim, no nascimento, o sangue e o sofrimento são reais. O regozijo é um ponto de vista meramente subjetivo, mas na morte, o terror e a feiura revelam o que o falecimento significa realmente. O ódio de uma pessoa que se odeia é real. No ódio, você percebe os homens como eles são e se decepciona. Mas a amabilidade de uma pessoa amada é uma ocultação nebulosa de um cerne do que, na realidade, não passa de apetite sexual ou associação econômica. As guerras e a pobreza são realmente horríveis. A paz e a prosperidade são meramente físicos, fatos meramente físicos pelos quais os homens, por acaso, têm certos sentimentos. As criaturas estão sempre acusando umas às outras de querer comer o bolo e guardá-lo. Mas, graças aos nossos trabalhadores, eles estão mais frequentemente numa condição de pagar pelo bolo sem, entretanto, vir a comê-lo. O seu paciente, tratado da forma adequada, não terá nenhuma dificuldade em considerar a sua emoção diante das entranhas de um ser humano como uma revelação da realidade, e a sua emoção à vista de crianças felizes ou de um dia lindo como um mero sentimentalismo. Aqui ele está estabelecendo um ataque, colocando em xeque duas questões na minha concepção. Eu não sei como você pensa e vale você pensar a sua maneira sem fugir dos parâmetros bíblicos. Mas o que eu vejo aqui, na verdade, é que duas verdades ele está estabelecendo que nós nos acostumamos com muita facilidade. A primeira delas é o relativismo. Tudo é relativo. Então, existe a realidade que é a física e existe a realidade que é aquela que é perceptível aos sentimentos, às emoções, certo? Então, você pode flutuar entre uma e outra de acordo com aquilo que te favorece para aquele momento. Esse é a primeira. A segunda verdade que eu coloco aqui é o escapismo. Não só o relativismo, mas o escapismo.
Por quê? Porque o diabo, uma vez que ele coloca o relativismo, ele também dá a possibilidade de escapar para aquilo que vai me causar menos dor, que vai me causar menos sofrimento. Então, aquilo que era para ser uma verdade se torna, por toda a construção humana e por toda a destruição demoníaca, se torna um vislumbre de algo que eu não posso viver, mas eu espero. Por isso que eu chamo de escapismo. Um vislumbre de algo que eu vivi, que eu já pensei, que eu já visualizei, mas eu nunca vou conseguir desfrutar. Mas a gente vive dentro daquele escapismo, esperando que aquele momento um dia chegue, mas nem mesmo no mais profundo nosso a gente acredite que seja verdade. Fez sentido o que eu falei? Ou ficou meio confuso? Fez. Então, relativismo e escapismo. E eu vejo aqui que existe uma questão muito interessante. Estou doido para saber como é que vai terminar essa carta. Qual que é a questão interessante? Não, a questão interessante aqui, que eu quero relatar para você, é que ele trouxe muito à tona nessas últimas cartas. Você percebeu que houve uma mudança brusca na narrativa do livro, né? Antes tinham colocações muito poéticas, muito poéticas, uma narrativa muito poética, até um certo humor dentro das suas primeiras cartas e que voltou na metade da narrativa do livro. Mas aqui ele já traz muito à tona a questão do contexto social da guerra, né? Porque você também vê a construção de um paciente. Eu não consigo ver que isso aconteceu em pouco tempo, mas uma construção de vida um pouco mais abrangente, né? De uma adolescência, quando ele fala da proximidade com a mãe, uma juventude de sair de casa. Embora a guerra, a gente sabe que o período da guerra foi de 5, 6 anos, posso estar equivocado, não sei aferir ao certo. Não foi um período muito longo, mas é um período de uma construção de que não foram de dias, semanas ou meses, mas de anos, né? Então houve um certo amadurecimento do paciente, não exacerbado, mas aconteceu. Mas aqui você também pode perceber que ele trouxe uma realidade muito mais latente à época e que talvez por isso seja um pouco mais difícil de condensar dentro da nossa realidade. Não sei, né? A gente pode falar, tudo bem, é cruel demais a situação de guerra, né? E você se perceber em Deus, lidar com as suas emoções e perceber que o diabo ataca tão insanamente, te trazendo questões tão cruéis, né? Diante já de um impacto tão cruel, né? Mas se deparar com uma realidade, sim, o mundo é cruel, as pessoas sem Cristo, elas são cruéis, mas aí a gente para pensar hoje em dia, o mundo continua cruel. Nós não estamos em guerra, mas você recebe notícias o tempo todo, você está no farol, o motoqueiro na sua frente é assaltado, né? Você ouve o caso de uma criança de 9 anos que esfaqueou a mãe, né? Talvez isso não esteja aqui ao meu redor, mas talvez seja próximo de alguém que está ouvindo, né? Às vezes aconteça aqui no vizinho do lado, às vezes acontece na nossa frente, às vezes na nossa família, mortes, perdas, situações tão gritantes assim que fazem a gente tirar as escamas dos olhos, não escamas, mas de enxergar o mundo com a sua crueldade. E aí isso, né, o que era bom perde sentido, porque parece que o mundo é só isso, que aonde é que está a misericórdia, e o diabo vem massacrando, né? Onde está o seu Deus, né? E você é covarde, o que você faz diante disso? Vale a pena lutar por isso? E tantas questões que vêm dentro da gente, tantos questionamentos. Então existem dores em vários níveis, de várias formas. Perder alguém. Quantas pessoas abandonaram a Cristo porque perderam alguém e culpam a Deus pela perda, por não compreenderem, não entenderem, né? Não aceitarem. Então, existem dor em vários níveis, em toda parte. O mundo, ele é cruel. E eu acho que a gente não pode, né? O que ele traz aqui, eu falo da crueldade porque a gente sabe que o diabo é cruel, mas quando você enxerga a crueldade dele, te choca, né? Então, eu preciso entender que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidas e elas se renovam todos os dias, até num nível muito mais profundo. Não só a misericórdia por conta do meu pecado, né? Aquela situação, mas a misericórdia no sentido de que ele nos sustenta a sobreviver a este mundo extremamente cruel, né? Ele nos dá
a coragem que a gente precisa para poder manifestar os nossos dons que Ele nos deu por meio do Espírito, para que nós possamos passar por esse período terreno, né? Mesmo diante de tudo isso, se mantendo fiéis, se mantendo expressando o reino aqui na forma como a gente está. E entendendo que Ele, em toda a sua grandeza, graça, Ele olha para nós e ainda nos chama de filhos, nos capacita, nos sustenta a vencer tudo isso e ainda ama aquele que está cometendo a crueldade. Então, é muito complexo tudo isso, mas assim, pra mim essa carta é assim, o inimigo ele é cruel e às vezes a gente brinca achando que sabe com quem tá lidando. E durante toda a narrativa dele foi muito engraçado, você se torna um amigo, poderia ter um mal danado sentado do meu lado aqui. E agora eu olho e falo, você é um monstro. Acho que na verdade esse é o ponto de mudança da narrativa. Porque agora você consegue perceber, ou pelo menos nós estamos lendo aqui, perceber a crueldade nas ações do diabo. Porque o que ele faz? É até uma narrativa. Você, por exemplo, tem uma peça do Jardim do Inimigo da CNC que ele usa esse tipo de narrativa. Você se afeiçoa ao inimigo e quando você menos espera ele te destrói. E aqui o C.S. Lewis, de certa forma, também usou essa questão. É óbvio que o Nissi bebeu dessa fonte, possivelmente, mas é interessante a gente pensar que você vai se afeiçoando àquele que você se aproxima e quando você menos espera, ele te apunhala, destrói a sua vida. E o que Adriano está querendo dizer, acho que talvez essa seja a mudança na narrativa, o diabo é cruel. Não tem nada de bonitinho, não tem nada de legal, não tem nada de engraçado naquilo que o diabo faz. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Pense nisso. Nós abençoamos a tua vida. E vamos desligar esse vídeo em crise e refletindo sobre todas essas ações. Reflita você também. Lembrando você de que amanhã é a última carta de número 31. Estamos chegando ao final da temporada. Então amanhã a leitura da carta de número 31 e assim nós encerraremos esta 9ª temporada. Lembrando que nós temos 4 livros aqui. Segura aqui para mim, por favor. Na próxima temporada nós teremos uma questão de microfone melhor também, mais elegante. 4 livros que nós estamos, e eu quero saber de você, qual livro você acha que vai ser. A Batalha de Gerações, de J.B. Carvalho. A Presença, de Bill Johnson. O Deus Pródigo, de Timothy Keller. E Ocupado Demais para Deixar de Orar, de Bill Hybels. O nosso próximo livro está nesta pilha aqui à minha frente. Nós abençoamos a tua vida, agradecemos você por estar conosco nessa 9ª temporada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.